Lá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vou dar aquela linda salva de palmas a Deus. Estamos mais uma vez aqui diretamente do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na Avenida dos Remédios 1306, divide duas grandes cidades, São Paulo e Osasco. Muitos irmãos presencialmente, nós tivemos uma grande culto de manhã, foi bênção e agora não será diferente. Os nossos irmãos que nos acompanham através da live, que ainda não estão conseguindo ver presencialmente, estão distantes, né? Tem pessoa que nos assiste de longe, até de outros países. Sejam bem-vindos também, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui diante do Todo-Poderoso para aprender mesmo da palavra de Deus, amém? Nós estamos estudando essa saga de Oséias, né? A palavra Oséias significa salvo, salvação, né? Que ele recebeu esse nome dos seus pais. E Deus, sabendo tudo o que ia fazer através da vida desse homem, Deus mudou o nome dele para Josué, que é Yeshua, que é a mesma raiz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que é Deus que salva. O homem não adianta, o que o homem pode fazer é limitar-nos, mas o que Deus vai fazer, isso não dá nem para pensar. Aquilo que não subiu o coração do homem, que o homem tem capacidade para ver, que o homem não ouviu, que nossa capacidade mental nem pode suportar, é o que Deus tem preparado para aquele que crê, amém, por isso? Vamos buscar a presença do Todo-Poderoso, lembrando que nós estamos na presença de Deus, onde houver dois ou três reunidos no nome dele, ele está no meio, e que no mundo espiritual não há distância, porque aquilo que nós ligamos aqui na terra está ligado lá no céu, e o que for ligado lá no céu será ligado em qualquer lugar da terra. Creia que quando você busca o Senhor na casa dele, na casa do Todo-Poderoso, o Senhor alcança e visita nossos lares, onde quer que os nossos queridos familiares estiverem, serão visitados e não permitirão o tempo da visitação. Feche seus olhos, abre o coração, meu Deus, e amado Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha nos envolver com o teu renovo. Nós precisamos, Pai, ser mais constantes no teu altar. Nós precisamos ter essa constância. Cada um de nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, da tua autoridade, do teu poder. Ensina-nos o teu caminho e andaremos na tua verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Em nome do Senhor Jesus, Todo-Poderoso Deus, que a tua glória enche a terra, enche a minha vida e enche esse lugar, Pai. Maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus. Visita essa pessoa com renovo, é dentro do avivamento, aviva essa pessoa.
ou diante da tua presença, certos que a ti, ó Deus, quem impedirá? Ou se Deus é por nós, quem será contra nós? É o Senhor que vai à frente, Pai, para lutar as nossas batalhas, para vencer as nossas batalhas. Podem passar os céus e a terra, os montes podem se abalar, mas a sua palavra ela jamais passará. E isso vai se aproximando. Você pode mais, você pode entrar na liberdade dos filhos de Deus. Você pode mesmo abrir bem a boca que Ele te encherá. Você pode abrir a boca, grande a mim, e responder-te-ei. Anunciar-te eu coisas grandes e firmes que tu não sabes. Como digo, quando me expulsares de todo o vosso coração, é de todo o seu coração, é de toda a sua alma, é de todo o seu espírito, é de toda a sua mente, é com todas as suas coisas, é com tudo que você é com toda a sua concentração. Isso que o mal sai da sua vida, o mal sai da sua casa, se houver uma coisa, vai lá na prova, em nome do Senhor Jesus. É tempo que o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e verdade, porque os seus anéis estão sendo procurados pelo Senhor. É esse, é o adorador que adora em espírito e verdade, porque Deus é espírito, só sempre que aquele adora em espírito e em verdade. Vai se aproximando, vai se aproximando, vai sendo orador do altar, vai sendo mais visível. Você se aproxima aqui, depois da sua casa você continua, e a cada dia você vai buscando, vai louvando, vai adorando. O salmista também pediu uma coisa ao Senhor, ele buscaria que ele pudesse morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. Se você puder, vir encontros todos os dias na casa de Deus, mas se não puder, faça da tua casa ou habitar Senhor, vai na tua casa, a morada do Senhor, seja você a morada do Senhor. Cada um de nós pode ser o filho do Espírito Santo, a verdadeira morada, a verdadeira igreja de Deus, na santidade, ser santo, porque o Senhor Jesus é santo. É hora, é agora, e isso esse fogo de queimar, esse fogo de abalar, esse fogo fazendo a diferença da sua vida, da sua casa, da sua família. Vai crendo, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, vai se preparando. Oh Senhor Jesus, prepare esse coração, meu Pai, quebrando esse coração, tira esse impedimento desse coração, para que receba a boa palavra, a semente da vida, e com a terra, e multiplique, Pai, e dê os frutos, e dê os frutos do teu Santo Espírito, sendo removidas todas as obras da carne, para a tua glória, para a tua vontade. Meu Deus, olha para mim, eu preciso de ti, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração e tudo que em mim necessita mais de ti, mais da tua ajuda, mais da manifestação do teu grande poder para nos curarmos e libertarmos, para nos livrarmos de todos os males, para vivermos diante da tua presença, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meu Deus. O Senhor Jesus, uma vez. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho, todas as vezes estou seguindo, a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto, atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus eu queria, onde potente, como potente, atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto, não.
verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai fora da palavra, vai ao Pai fora de Jesus. Então nós temos que perseverar até o fim para receber essa coroa da vida, amém? Não parem pelo caminho, não parem pelo deserto. Nós estamos estudando essa saga de Josué, né, que era o Osés, que ali no meio daquele deserto, muitos milhões ficaram pelo deserto, irmãos. E hoje tem muitos ficando pelo caminho também, mas seguindo o Senhor, nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é a recompensa certa e boa. Pode sentar, ficar à vontade, pega a sua Bíblia. Nós estamos estudando hoje o capítulo 24 de Êxodo, que é a saída. É o segundo livro da Bíblia. As crianças sem dentes sabem que é o Gênesis, né? Você pega as criancinhas que acabou de nascer da Bíblia, não dela, está no Gênesis. Aí um pouquinho mais para frente, com 2 dentinhos, as criancinhas já acham onde que é o Êxodo. Se ela vai conseguir ler, aí tem que ver se está sabendo ler. Mas é fácil. Amém? Amém ou amém? Amém. Graças a Deus. Tudo isso é preparação para a nossa santa ceia espiritual mais especial. Era para ser a festa da carne que foi cancelada, que se cancele para sempre em nome do Senhor Jesus, amém? E essa festa espiritual que nunca cesse. E quando cessar aqui na terra, continuar pela eternidade lá no céu, amém, irmãos? Graças a Deus. Olha o que diz aqui no versículo 1. Êxodo 24, versículo 1. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Inclinai-vos de longe. Amém, irmãos? Aqui a ordem de Deus foi clara. Não era para subir no monte físico, era para subir no monte, mas era o monte do Senhor. Esse monte tinha nome, era o Monte Sinai, onde o Moisés iria receber os mandamentos, que até hoje é a base legislativa das legislações do mundo todo. Sabia disso? Os mandamentos que Deus deu na Bíblia Sagrada, boa parte mesmo desses países democráticos, eles usam como base das suas legislações, daquilo que eles têm preparado de lei para julgar. Até os próprios criminosos são presos. E na Bíblia Sagrada já nos preparou tudo isso. Porque ainda que a pessoa tenha cometido um crime, em certos lugares, inclusive aqui no Brasil, principalmente no Brasil, tem muitos crimes que prescrevem, mas pecado não prescreve. Pecado não tem prescrição. O pecado que não aparecer agora, que a pessoa não revelar, que a pessoa não confessar e deixar, vai aparecer lá no dia do juízo. E o juízo vai ser sem misericórdia para aquele que não cumpriu a palavra de Deus. Então tudo isso é oportunidade, é sinal para que nós olhemos para Jesus. Deus está falando para você subir a Ele, não é para subir no monte. Eu não critico quem vai no monte orar, né? Quem tem esse hábito lá para buscar a Deus, mas desde que tem uma vida com Cristo, já tem uma vida de comunhão com o Senhor, uma pessoa que já está cheia da presença de Deus, não está buscando mesmo um lugar diferenciado, mas não achar que só de subir ao monte ele vai estar mais perto de Deus. O lugar mais perto que uma pessoa pode chegar é aos pés do Senhor. Então, louvor que nós cantamos falando sobre isso, né? Aos pés do Senhor. O lugar mais alto que um ser humano pode chegar, ele está nos pés do Senhor. Então, nos pés do Senhor, não pode ser que está subindo no monte, se ele está indo no outro, se ele está dentro da igreja, uma igreja, ou se ele está lá na casa dele. Temos que buscar o Senhor todos os dias da nossa vida. Dia de culto é dia de culto, vai se esforçar para estar no culto. Não dá para chegar no horário, chega um pouco atrasado. Deus vai reconhecer o seu esforço, porque Ele mesmo diz: encontrei um que é esforçado. Ele está procurando se esforçar, ele está procurando fazer a diferença aqui na terra. A pessoa olha no relógio, acha que não dá tempo de chegar, chega, nem que for atrasado, nem que for para o amém, para apresentar a sua família, por exemplo, na quarta-feira, está passando por luta na vida financeira, vem na segunda-feira, está passando alguém na sua família, está precisando de uma cura, de uma libertação, vem na sexta-feira e domingo é do Espírito Santo, é a bênção completa. Aí a pessoa não pode faltar de jeito nenhum. Pastor, mas eu estou trabalhando domingo. Ou uma pessoa que trabalha todo domingo não pode vir de jeito nenhum aos domingos, ela tem que orar a Deus para ver se está certo esse trabalho aí, irmãos. Né? Porque agindo Deus, quem impedirá? Como que pode um trabalho que ocupa a pessoa todos os domingos, e nem um domingo mais ela pode vir na casa de Deus? A pessoa tem que
Ele avalia isso, Deus sabe tudo. Mas hoje nós temos aprendido exatamente isso, que não é um lugar físico, é a pessoa ser um verdadeiro adorador, ser um fiel na terra. Ali o Senhor mandou agora, Moisés pega aí os seus amigos, pega mais os 70 anciãos e vai para o meu monte. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 2: e só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba por ele. Amém, irmãos? Ali quem estava preparado, quem era o sacerdote daquela época, era o Moisés. Então o povo até se aproximando, nós temos que nos aproximando de Deus como? Praticando aquilo que nós vamos aprendendo na palavra. Aquilo que você aprende, você vai praticando. A fé sem obras, ela é morta. Aí a morte é da natureza de Satanás. Morte eu estou fora, falei, morte eu estou fora. Pecado eu estou fora. Entendeu? Então você vai praticando aquilo que você conhece da palavra de Deus. E aí você vai se aproximando de Deus, de fé em fé e de glória em glória. É assim que você vai se aproximando. É assim, porque Deus, Ele nos comprou para Ele, pelo sangue de Cristo, reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas com o sangue de Cristo. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, e lá no capítulo 5, versículo 10, irmãos. O Senhor Ele não mudou. Para se aproximar dele tem que ser alguém, uma pessoa que tem domínio, uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, uma pessoa que frutifique, uma pessoa que está por cabeça, que não é por cauda, uma pessoa que tem a presença do Todo-Poderoso e é um sacerdote, um sacerdote é uma pessoa que tem uma vida no altar. A palavra sacerdote, diretamente, sacerdote significa sacrificador, mas é um sacrificador onde? No altar. Uma pessoa que tem uma vida de sacrifício no altar. Mas será que a pessoa tem sacrificado alguma coisa para estar no altar de Deus? O Senhor não quer os visitantes, Ele quer os moradores. O Salmo 91 diz o que no versículo 1? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Exatamente. Descanso toda a humanidade quer. Mas será que quer ser um habitante? Ou só espera o problema aparecer, se levantar para buscar a Deus? Aí quando a vaca foi para o brejo, a corda já apertou, a água já subiu, o filho já está desviado, o marido já está com a amante, está morando fora, já perdeu o emprego, já está devendo até, tem que devolver todos os bens porque já não conseguiu pagar as contas. Aí a pessoa começa, e agora? Agora é a hora, mas eu devia ter vindo antes. O verdadeiro adorador busca o Senhor quando está tudo bem e quando está tudo mal, porque o inimigo ele engana das duas maneiras. Quando está tudo bem, a pessoa não precisa de Deus, não, já está tudo bem. O que eu faço na casa de Deus? E a pessoa distrai, o inimigo vem e passa uma rasteira. E quando está tudo mal, a pessoa blasfema contra Deus. Eu estou buscando a Deus e está mal ainda. O que eu tenho que fazer? Talvez tenha que buscar mais. E ir se aproximando. Quem estava preparado aqui era Moisés. Na antiga aliança era no máximo 2 por geração que podia entrar na presença de Deus, que era preparado mesmo para entrar na presença de Deus. O rei e o sacerdote oficial do povo de Deus. Mas hoje foi derramado o Espírito Santo sobre toda a alma. Amém? Só você crer, só você se preparar. Você se esvazia da sua carnalidade, do seu mundanismo, daquilo que tem te contaminado. E aí vem Jesus, Ele te enche do Espírito dele, que é o Espírito Santo de Deus, amém? Para que você esteja preparado para toda boa obra. Versículo de número 3. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Amém? Aqui uma voz de obediência. É isso que nós temos que aprender. Obedecer é melhor do que sacrificar. A palavra de Deus diz que o procedimento do servo tem que ser sim, sim, não. O que passa disso é de procedência maligna. Já ouviu falar disso? Mas o que significa isso? Se a palavra fala para você fazer, você faz. Mas você não faz pensando, poxa, se eu pudesse, eu não faria, porque Deus já te pegou. Deus ele
conhece seu pensamento e a intenção do seu coração, porque tem gente que faz até o bem, mas qual é a intenção? Então não é assim, sim, é sim, não. Sim, sim, é que você diz sim com a sua boca, você faz o que Deus manda, você pensa que está certo de fazer isso, e você sente que você está fazendo certo. E se Deus falar, não faz, é proibido. A minha palavra te proíbe de fazer esse pecado, de fazer essa coisa errada. Você não faz e não fica pensando, ah, se eu pudesse, viu? Ah, eu ia lá tomar uma cachaça, eu ia lá dar uma pulada numa cerca, eu ia dar uma olhada numa pornografia. Irmãos, você não está fazendo. Mas qual que é a sua intenção? Ainda continua com a intenção, seu sim está sendo parcial. Não podemos ser parcial. Nós temos que ser totalmente certo. Aqui eles falaram, nós faremos, não fizeram nada. Se você depois for continuar lendo aqui o livro do Êxodo, esse povo, nós faremos tudo que o Senhor mandou, não fizeram nada. E tanto que todos aqueles que saíram com mais de 20 anos lá do Egito, somente dois, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Alguém calcula que eram cerca de 2 milhões de pessoas que tinham acima dessa idade. De 2 milhões, 2 entraram, irmãos. E o caminho continua sendo estreito, apertado, espinhoso, que leva à terra prometida. E hoje a terra prometida é a celestial. É isso que nós vamos aprender aqui hoje. Que hoje não é físico, é espiritual. E Deus tem preparado isso para cada um de nós. Deus falou, aceite a palavra, pratique a palavra. Mas se autoexamine. Se você não está praticando a palavra, mas o seu pensamento e o seu coração tem te enganado, que se você pudesse fazer diferente, você jogava tudo para cima. Não, você pode até enganar alguém. Talvez ninguém nunca pegue uma pedra para te tracar, porque nunca soube que você tinha um pensamento mal, uma intenção má. Mas às vezes a gente pegou. E se Deus pegou, o que não aparecia aqui vai aparecer no juízo, porque Deus não vai te julgar somente por aquilo que você fez. Porque tem gente que faz muita coisa boa aí fora, caridade, ajuda, é solidário, mas qual a intenção? E o pensamento? E o mandamento de Deus? Será que tem aceitado o mandamento de Deus? A todos quando o receberam, Deus poderia serem chamados filhos de Deus. Alguém crê no nome? Será que a pessoa recebeu Jesus, todo o mandamento? Será que crê no nome do Senhor Jesus? Você está fazendo bem porque está sobrando, né? Tem gente que faz o bem porque está sobrando. E Deus até permite que algumas pessoas tenham sobrando mesmo, porque não é ali a função mesmo da igreja isso. A função da igreja é o ensinamento da palavra. E tem gente que confunde que às vezes a função da igreja é a caridade. Nós fazemos caridade também. Tanto que a Igreja da Graça ela tem uma fundação internacional, né, que ela faz mesmo vários trabalhos sociais. Mas a base principal é o ensinamento da palavra, como foi com o Senhor Jesus. Ele ensinava a palavra. Amém? Então, ensina o seu coração, ensina a sua mente, ensina com a sua boca e aplica a palavra de Deus. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Amém, irmãos? Verdade. Aqui o Moisés chegou no pé do monte e fez os 12 monumentos representando as 12 tribos, né, de Israel, que o Senhor tinha preparado para a salvação, que era a salvação do povo de Deus, era entre os descendentes dessa tribo de Israel. Mas como eles rejeitaram, a salvação foi para todas as nações. Amém, irmãos? Para todos nós, pelo nome do Senhor Jesus, aquele que cremos. Aqueles para quem o Senhor foi enviado, os rejeitaram, mas a todo ele foi chamado de filho de Deus, porque crê no nome dele. E ali, entre aqueles que o Moisés escolheu, ele escolheu alguns jovens para fazer sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ela não é, é assim. Porque obedecer é mais difícil que sacrificar. Muito mais. Se obedecer fosse fácil, estava muito mais gente obedecendo. Mas como o inimigo engana, né? Ele fala que se a pessoa se sacrificar, se ela sacrificar algo, se ela sair andando, se ela sair de joelhos, daqui para o meio do caminho lá do Rio de Janeiro, com uma cruz nas costas,
ou fazendo isso, ou virando cambalhota, ou andando de costa. Tem umas coisas malucas por aí que o pessoal faz, procissão, que vai dar tudo certo. Não vai, irmãos. Obedecer é melhor que sacrificar, porque obedecer é mais difícil do que sacrificar, mas muitas vezes a obediência é um sacrifício. O que a pessoa mesmo ela tem feito que lhe custe? O Deus ele não quer um sacrifício de vida, de sangue, porque o sangue já foi derramado, amém? O sangue de Jesus. Mas ele quer um sacrifício do seu tempo, que você saiba mesmo dividir o seu tempo, ter uma vida equilibrada. Quando o Senhor fala de dízimos, às vezes, nós da igreja do Senhor tomamos até pancada, mas não foi a igreja evangélica que inventou o dízimo, foi o Senhor, irmãos. Desde o princípio aqui já se dava assim de dízimo. O dízimo é da lei, não, é antes da lei. O Abraão ele viveu antes de Moisés e ele já dava o dízimo. Já dava. Ele deu lá para o Melquisedeque, que era o sacerdote, o rei sacerdote daquela época, que representa mesmo o nosso Senhor. A ordem de Melquisedeque, que significa, um dia eu trouxe esse estudo aqui, que ninguém sabe quem era o pai de Melquisedeque, não sabe de onde ele veio, nem de onde ele ia, mas ele era um rei sacerdote. O Jesus ele veio dessa maneira, ele não era da linhagem de Levi, que a linhagem de Levi era a linhagem dos sacerdotes. Os sacerdotes, Israel, que vinham da linhagem de Levi, moravam no templo, e ali, verdadeiramente, Deus tem preparado hoje, pela linhagem de Jesus, que aquele que o receber seja um rei sacerdote. Amém? É isso que nós temos que preparar. O Abraão, ele devolveu o dízimo, mas falando disso, quando se fala em dízimo, tem gente que já pensa que é dinheiro só. Realmente, aquele que crê, ele devolve a 10ª parte. Porque os 9 partes que ficar com ele vai valer muito mais para as 10, porque está com a bênção. E o próprio Senhor, não adianta você repreender com a sua boca o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor. Não adianta, se você tiver brecha e você não devolve a 10ª parte do Senhor, o inimigo ele vai encontrar ali uma maneira de agir na sua vida. E quando ele não vem, ele vai levar 10% não. Ele vem para arrebentar. Ele leva 100% do seu salário, ele leva 200%, ele leva 2.000%, ele leva 50 milhões de por cento. Você toma um prejuízo que você, para se recuperar, você precisa de anos e anos e anos. Quem tem um carro quebra, quem tem uma casa, a casa cai, quem tem uma vida, às vezes sofre um acidente, precisa procurar um médico, um remédio, e a pessoa se perde. Mas eu não estou falando só disso. Quando Deus ele fala dos dízimos, ele fala também do seu tempo. Quer não errarmos? Além de você separar a 10ª parte daquilo que vier na sua mão para devolver ao Senhor, que Deus não precisa de nada, mas a obra de Deus é feita aqui na terra, e tudo aqui na terra tem preço, tem. Essa semana eu fiquei sabendo que o WhatsApp ele estava em 180 países. Alguém sabia disso? 180. A programação da nossa igreja está em 191. E tem preço. Tem que pagar os profissionais, os dubladores, os tradutores, em cada um desses países. Só aqui na nossa nação nós temos um horário de quase 1 hora na TV Bandeirantes, na rede aberta, de segunda a sábado, na rede TV de segunda a sexta, na rede TV das 3 da manhã às 8h30 da manhã, 24 horas por dia na RIT, 24 horas por dia no canal 1, que esse canal 1 e a RIT são abertos aqui em São Paulo, e no Brasil inteiro. No Brasil inteiro tem a RIT. Lá no Rio de Janeiro ela tem mais um canal, que é o canal da Juventude Cristã, que é mais um canal que está aberto, digital, lá no Rio de Janeiro. E tudo isso tem custo, isso é prestação de conta. Para você que faz parte do Ministério da Igreja da Graça, para onde que vai esse dinheiro? Está aí, moço, para ganhar almas. Se você já foi alcançado pela televisão, ou se você já assistiu um culto pela televisão, ou ficou sabendo que alguém que foi abençoado pela televisão, a prestação de conta está aí, irmãos. Quando fala de doação aqui na casa de Deus, não se limita àquilo que nós gastamos aqui nesse endereço onde nós trabalhamos, mas sim a todo esse ministério que é grande. Nós fazemos parte de um todo, 191 nações, pessoas que talvez nunca ouviriam falar do Evangelho, que nós vemos lá durante o show da fé. Por isso que é importante você assistir, que tem sempre esse ponto das missões de pessoas da Síria, de pessoas de países que são fechados para o Evangelho, pessoas que eram extremistas, islâmicos, muçulmanos,
que hoje tem sido alcançados pelo Evangelho e tem se convertido e já dado testemunho em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aí, irmãos, não quer errar? Além de devolver o seu dízimo, dá 10% do seu tempo a Deus. Quantas horas você fica acordado por dia? A pessoa, geralmente a pessoa fica 16 horas acordada, não é isso? 24 horas no dia, 9 e 8, 16 horas. Você para 10%, 1h30 aí. 1h30, você trabalha suas 8 horinhas, você tem lá um tempo lá para você fazer suas coisas, e você para, não precisa ser junto de 1h30 direto. O dia que você vem no culto, pronto. Mas o dia que você for ver no culto, você tira lá, faz uma oração de manhã, daqui a pouco você vai ler a Bíblia um pouco à tarde, você coloca os louvores, vai ficar ligado no louvor. Mais tarde, e assim você vai devolvendo as suas ofertas, os seus sacrifícios ao Senhor, pode ter certeza que Ele vai entrar e vai te galardoar em nome do Senhor Jesus, amém? Olha que lindo agora aqui, continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 6. E Moisés tomou a cidade, tomou metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar, e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas as palavras. Amém, irmãos? Irmãos, e Deus ele não muda. Nós temos nessa campanha, desde o começo da pandemia, que são 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é o Filho, que se fez carne e habitou entre nós, e o Espírito Santo, está lá na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 5. Nós estamos firmes ali, porque esses 3 testemunhos no céu, eles também concordam aqui na terra, representado com o Espírito, que nós colocamos o óleo, a água e o sangue. A quarta-feira para levar o brilho de Deus para nossas casas, o Espírito Santo de Deus para nossas casas, porque não é por força, nem por violência que você vai salvar a sua família, mas é pelo Espírito Santo de Deus, você fazendo diferença na sua casa. Nós estamos estudando, tirando as obras da carne na quarta-feira, estudamos o fruto do Espírito, e agora estamos estudando os dons do Espírito, está tudo aí, irmão. Você pode fazer uma sequência lá e pegar toda ali uma sequência desses estudos que nós fizemos direto, e você aprendemos. Na sexta-feira nós tomamos a campanha da água, nós tomamos da água, igual o missionário faz lá na 7, e ali participamos mesmo com fé, porque a água não é mística, não é mágica, mas Deus ele fala na palavra: eu abençoarei a tua água, o teu pão, e tirarei a enfermidade no meio de vós. É Bíblia, irmãos. E domingo é do sangue, é pelo sangue de Jesus. Esse sangue aqui, o Moisés ele tinha uma bacia com sangue no altar, e aqui representando, nós temos aqui um pote com suco de uva, que eu troco esse suco, e vou colocando os nomes que as pessoas enviam. Se você enviar pelo Facebook, daqui a pouco a gente pega o nome, os irmãos anotam aqui para mim, traz aqui, e eu coloco ali com uma atitude de fé, irmãos. De manhã eu vi até a irmã deu testemunho, que ela já trazia o nome da neta, mas a neta estava com um problema lá no trabalho, que não saía o emprego, e aí a mãe, que é a filha, né, a filha dessa irmã, ela falou assim: leva o nome do patrão. Leva o nome do patrão lá, porque está meio fechada as portas. Ela trouxe o nome do patrão, a porta já abriu, mas tudo de fé. Não é só pela nossa família, nós já oramos de manhã, na hora que eu comecei o culto, falei sobre isso. Olhe pelos seus vizinhos, olhe pelo seu patrão, quem tem empregado, olhe pelo seu empregado. Pela nossa família a gente já tem um apego, às vezes a gente está tão centrado em orar pela família, e às vezes não será nós que vai ganhar a nossa família. Talvez nós usados por Deus vão ganhar uma pessoa, que vai ganhar outra pessoa, que vai ganhar outra pessoa, que vai ganhar outra pessoa, que vai ganhar nosso familiar para Jesus. E a pessoa fica ali: não, é minha família, é meu filho, é meu isso, é aquilo, Tiago, né? E às vezes não é a sua função. A sua função é pregar o evangelho por todo mundo. Claro que tem que começar pela sua casa. Claro que quem é casado tem que começar pelo seu quarto, pela sua cama. Mas não, irmãos, não é só ficar ali, irmãos. Ah, pastor, mas agora com esses protocolos de distanciamento, que não sei o que lá, mas tem a rede social, irmão. Coloque seu testemunho na rede social, faz um esforço. O Senhor falou que ele encontrou um que era esforçado
esforçados. E ali o Moisés ele pegava aquele sangue, metade ficava no altar, e a outra metade ele foi falar com o povo, pegou a Bíblia, leu a Bíblia, leu a palavra, olha aqui o versículo 6 de novo, e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e o povo disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos, mas não adianta ser para a boca para fora. E depois que o povo obedeceu, olha o que Moisés fez. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. É verdade, é sobre a palavra. O concerto, a aliança de Deus é sobre a palavra, mas a gente não vai pegar o suco da uva e jogar isso sobre ninguém, não. Amém, irmãos? Não precisa dessa atitude de fé. Mas na atitude de fé, os nomes que as pessoas trazem, até os próprios nomes, nós colocamos ali, representando que cada um está lavado no sangue do Cordeiro, que é no sangue do Cordeiro que é a nova aliança, que nós precisamos ter, que essa, ela não falha. Vamos lá para o Novo Testamento, carta aos Hebreus, lá no capítulo 9, fala sobre essa nova aliança. E no passado a aliança era no sangue de animais. O sangue dos animais cobria o pecado até a pessoa pecar de novo. Mas o sangue de Jesus não cobre o pecado de ninguém. O sangue de Jesus vai tirar o pecado do mundo. Carta aos Hebreus, capítulo 9. É quase o finalzinho da Bíblia. Eu vou colocar outro louvor aqui hoje. Eu preparado um louvor aí, o povo do Face já está para pegar, que eu coloquei lá um louvor para colocar agora no meio do povo. Acho que eu vou usar. O último livro da Bíblia é o Apocalipse. De Apocalipse tem Judas, João, Pedro, Tiago, carta aos Hebreus. Amém? Mais alguém não achou ainda? Ó, vou procurar aqui em Bíblia. Lá no capítulo 9, versículo 11 diz assim: mas vindo quem? Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entregou uma única vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A redenção pagou o preço. Quer dizer que alguém pagou a sua dívida e você não precisa pagar mais. Você foi remido, você foi redimido. Então é isso que Jesus Cristo fez. No passado era necessário o sangue dos animais, na lei. E aí, com o passar do tempo, a cristandade, antes da reforma mesmo, que teve a reforma protestante, a cristandade começou a fazer algo parecido. A Bíblia já estava fechada, já estava tudo aqui na palavra de Deus, que não precisa mais de sacrifício. Mas a cristandade começou mesmo a chamar o povo para ir confessar-se ao sacerdote. E o sacerdote, ele dava uma indulgência. Ali na hora ele cobrava uma indulgência daquela pessoa que estava confessando o pecado. A pessoa fez um pecadão, ele cobrava uma peça de ouro aí. Aí o que tem rico? O rico pegava o ouro, estava lá, perdoados estão os seus pecados. Mas chegava um pobrezinho, eu menti para minha mãe. Ah, você mentiu para sua mãe? Então o seu pecado você tem que pagar uma moeda de ouro. Como que vai ter uma moeda de ouro? Ah, então você não está perdoado. Aí as pessoas já saíram dali todas desgostosas, depressivas, muitos se matavam, porque achavam que não teriam direito ao perdão de Deus por aquilo que estava sendo feito naquela época. E aí que veio a reforma protestante. Por quê? Porque os sacerdotes foram lá e não estava isso na palavra de Deus. A reforma protestante não foi a reforma da Bíblia, foi a reforma do entendimento, do pensamento humano, foi a reforma mesmo do jeito que nós devemos nos conduzir diante do Senhor, que é pela palavra. A salvação é pela graça, mediante a fé, mas a obra não é perante só as obras, do jeito que estavam fazendo. Lá no passado, mais ainda na lei, era assim: se a pessoa tinha pecado, tinha que pagar um boi. Já tinha um pecado menor, era um bezerro, podia ser um carneiro.
Se fosse bem pequenininho, pegaram, podia ser lá uma pomba, uma pombinha, mas mesmo que a população mais pobre não tinha dinheiro para isso. Então Deus ele tirou o sacrifício dos animais, que só cobria o pecado da pessoa, até a pessoa pecar de novo. E depois que a pessoa pecar de novo, ela tinha que matar o animal. E até gente que tem que matar uma revoada de passarinho todo dia, irmãos. Uma boiada, um rebanho, né? Não, pelo sangue de Jesus, esse foi feito um único sacrifício. Por quê? Porque o sangue do Senhor, ele não cobre o pecado de ninguém, ele veio para tirar o pecado do mundo, amém? Ele é o Cordeiro de Deus, que desceu do céu imaculado, que recebeu o sangue do próprio Pai. Então esse sangue, que ele não recebeu pecado nem no sangue, ele foi tentado em tudo e não pecou, é só por esse sangue que nós temos acesso a Deus, em nome do Senhor Jesus. E por isso a nossa campanha do domingo, todos os domingos apresentando nossos queridos familiares, crendo, e muitos já estão vendo e tomando posse da bênção e da vitória. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 13: porque se o sangue de touros e bezerros e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos nos santificara quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, sem mancha, a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Verdade. Lá no passado, quem tinha dinheiro estava nem aí. Matou, dá um boi. Depois, na época da Idade Média, matou, dá um pedaço de ouro aí. Pronto, a pessoa está nem aí. Não precisa confessar o delegado, não precisa dar conta à justiça, e está tudo certo, está tudo errado. Engano do Satanás. Aquilo que não aparecer aqui, não aparecer lá no juízo. Não está na Bíblia Sagrada, não, que o sacerdote ele tem poder para perdoar o pecado. Quem perdoa o pecado de Jesus, se a pessoa se arrepender e confessar para aquilo que fez coisa errada, e se foi um crime, pagar diante da justiça. Tem que ir lá procurar a justiça, procurar o delegado, procurar o juiz, confessar, se tiver pena para pagar, pague a pena. Ou nós vamos ficar o resto da minha vida preso, vai. Mas quando acabarmos, nosso tempo aqui 70, 80, no máximo 120 anos, vai passar a eternidade no céu. Você se acertou diante de Deus. Não adianta a pessoa vir para Cristo, agora eu sou em Cristo, não uma criatura. Mas o velho, se foi crime, tem que confessar, irmão. Não é assim brincadeira. Não é assim, alguns até, agora fez só um monte de coisa errada, e agora vem para Cristo, está tudo certo. Está tudo certo, se ele se arrependeu, confessou e deixou. Se tiver pena para pagar, tem que pagar. Não pode por etapa. O céu não vai se prostituir. Não vai, irmãos. E o inferno é real. Ô pastor, e onde fica o inferno? Fica no fim de uma vida sem a pessoa praticar essa palavra, sem ela se arrepender, sem ela aceitar o Senhor Jesus como Salvador, sem aceitar os mandamentos de Cristo, achar que está tudo certo, que Deus é amor, Ele é mesmo, mas Ele é justiça. Ele é amor, mas também Ele é justiça. Fique atento. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 15. E por isso é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Amém? Exatamente. O passado é o sangue dos animais, agora é o sangue de Cristo, porque ele vem te mudar de dentro para fora, para mudar a sua consciência. Porque há uma transformação, uma recriação daquele que está em Cristo Jesus, amém? Para fazer a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê, entre aquele que serve e aquele que não serve. Tem que ter uma diferença muito grande. Jesus ele já fez, ele já pagou esse preço aqui. Continuando no versículo 16: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Por exemplo, alguém fez um testamento, se ele não morreu, não tem valor nenhum. Não tem. Jesus ele já morreu por nós? Morreu? Agora tem valor. Novo Testamento. O Novo Testamento está feito de todas as bênçãos do Novo Testamento. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, mas foi na morte dele, o derramamento do sangue dele, que a partir de então, tudo que ele
preparou para nós, começou mesmo a ter valor na nossa vida, porque nós podemos buscar, nós podemos crer, porque tudo que Ele prometeu, Ele cumpre, amém? Ele falou que viria e veio ou não veio? Falou que morreria por nós e morreu. Falou que ressuscitaria e ressuscitou. Falou que voltaria e estava voltando. Então nós temos que estar seguros dele para estar aguardando a grande volta do nosso Senhor e Salvador. Versículo 17: porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo de Deus, dizendo: este é o sangue no testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Tanto na antiga aliança como na nova aliança era necessário sangue, só que o sangue no passado era usado para tudo. Estava lá a bacia no altar, ele aspergia as pessoas com sangue, todos os utensílios do templo eram ungidos com sangue, sangue mesmo de animal. Mas hoje não é necessário, porque o sangue de Jesus já foi derramado, e pelo sangue de Jesus nós temos livre acesso a Deus. Nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, aceitar a palavra do testemunho que vai fazer a diferença na nossa vida. Exatamente, porque da mesma maneira que hoje nós não precisamos de um sangue físico e nem do sacrifício nosso físico, também o monte é espiritual. Moisés estava no Sinai, mas se você ver aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 12, vamos dar uma olhada lá, capítulo 12, carta aos Hebreus. A partir do versículo 18, nós vamos ver aqui uma coisa que é exatamente o que nós estamos estudando lá no Êxodo. Versículo 18 diz assim: porque não chegaste ao monte palpável. O que é isso? Quer dizer, um monte físico? Para nós não é um monte físico, é tudo que Deus está nos falando. Que para você clamar a glória, você tem que ser um verdadeiro adorador, irmãos. Onde quer que você esteja, não é porque você está deitado, você está de joelho, você está na casa de Deus. É bom, você tem que buscar a comunhão, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E você vai abrindo o seu entendimento de fé em fé, de glória em glória. Mas não é porque você sobe monte, desce monte, vai no outro, sai do outro, vai no rio, sai do rio, entra no rio, vai no lugar. Irmãos, é religiosidade. Os religiosos, eles creem que se ele for para um certo lugar, lá ele vai estar mais perto de Deus. Você vai estar mais perto de Deus porque você está mais perto da palavra, porque você está praticando a palavra. Não é um monte palpável, não é um monte físico. Exatamente. O Moisés estava no Sinai, era proibido subir no Sinai. O Sinai é um monte de Deus, nem um homem podia subir naquele lugar, que ele morreríamos. Mas por que o Moisés subiu? E nós vamos ver hoje que não foi só ele. Outros viram a glória de Deus lá no monte e não morreram. Por quê? Porque já representa um monte da salvação, que é a salvação celestial. Amém? Ali estão preparando para ir para Jerusalém físico, para atravessar o Jordão físico, e nós estamos preparando para passar o nosso Jordão espiritual e para chegar na nova Jerusalém celestial. Amém? Olha aqui continuando: porque não chegaste ao monte palpável, aceso de fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhe não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. O animal não morreria, mas se tocasse o monte Sinai, ele deveria ser apedrejado. E um ser humano que chegasse naquele lugar sem ser autorizado por Deus, ia morrer, já morria na hora. Ninguém poderia chegar no monte de Deus.
mas hoje, espiritualmente, nós podemos estar sempre e devemos estar sempre no monte de Deus. Versículo 21. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião. Mas como que é o monte do monte lá, onde Moisés estava? Você lembra? Sinai. Ué, mudou o nome do monte? Mudou. É que o Sião aqui representa a Nova Jerusalém Celestial. Existe o monte Sião. O monte Sinai, ele fica no deserto, que hoje faz parte até do Egito. Hoje faz parte do território do Egito. Hoje existe tanto o monte Sinai como o monte Sião. O monte Sião fica em Jerusalém. Você pode olhar até no mapa. Coloca no Google Maps aí, você vai ver lá. Está lá, mas que mudou? Deus não mudou o nome do monte, não mudou o lugar, não mudou o endereço, não, irmão. É que na verdade é a preparação para a Nova Jerusalém Celestial, amém? Tudo que foi dado de mandamento lá no monte Sinai, nós temos que cumprir para chegar no monte Sião, que não é o monte que está fisicamente lá em Jerusalém, mas é a Nova Jerusalém Celestial. E hoje nós fazemos parte para ser um sionita, né? Não sei se você já ouviu falar nisso, os hebreus, né? Os hebreus também são chamados israelitas, judeus e também de sionitas, né? São aqueles que são de Sião. E nós temos que ser esse, aquele que crê na nova Sião celestial. Isso que Deus está falando aqui, ó. E era tão terrível a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e temendo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Amém, irmãos? Exatamente. É isso que Deus está preparando. Não é uma coisa física. Nós não precisamos nem do suco de uva e nem do sangue de algum animal. Mas tudo de fé nós usamos o suco da uva na ceia. Mas como nós temos explicado, tudo isso é preparação da ceia da semana que vem. Mas todo culto deve ser uma ceia para nossas vidas. Pastor, mas todo culto você vai preparar um pedaço de pão e um suco de uva para a gente beber? Não é isso. Não é isso. É que a palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu. Amém, irmãos? E nesse pão vivo você tem um nutriente que você precisa para a sua alma, para o seu espírito, até para o seu corpo, para você rejeitar tudo que não presta, para você ter fé e mandar o mal embora, e olhar para Jesus e chamar de existência as coisas que não são como já se fossem. E se você tiver caminhado fora do caminho, se você pisou na bola, aí essa mesma palavra ele vai te convencer do pecado, você vai se arrepender e o sangue de Jesus vai te lavar do pecado. Amém, irmãos? É isso que Deus está preparando. É assim, é todo dia, irmãos. É todo dia. Mais um pouquinho para frente, vai no capítulo 13, versículo 20. Carta aos Hebreus 13 e 20. Ora, o Deus de paz, quer dizer, o Deus do amor, o Deus da fé, o Deus de todo fruto. Lembre-se que todas as virtudes do Espírito Santo nunca andam sozinhas. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé não anda sozinha, anda com amor, anda com a paz. Aqui está falando de paz, mas a paz aqui anda com amor, anda com a fé, com a bondade, com todo. Tá? Mas o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, a qual seja a glória para todos sempre. Amém. Amém, meu Deus? Exatamente. Aquilo que Deus tem nos preparado, que não é físico, não é você ficar correndo atrás de coisas desse mundo, querer, vou fazer um sacrifício do mundo, de me ajoelhar, de ficar andando de joelho,
fica arrastando uma estátua, fica arrastando uma cruz para baixo e para cima. Não, o sacrifício de Jesus ele já foi o bastante, amém, irmãos? Para te trazer a vida e uma vida com abundância. É isso que Jesus está preparando para cada um de nós, para que nós aprendamos, para que nós nos aperfeiçoemos, para que conheçamos a vontade de Deus e obedeçamos, e que não seja da boca para fora. O povo lá no Sinai estava falando: nós vamos obedecer sim, Moisés. Passou meio-dia, o povo já estava tudo desviado. E nós? Vai morrer pelo meio do caminho? Vai nadar e morrer na praia? É claro que não, amém? Nós vamos preparar, não só nós, mas também para levar cada querido e familiar nosso para a nova Jerusalém celestial, amém? Vamos pôr de pé em nome de Jesus? Vamos louvar a Deus? Isso, daqui a pouco a gente volta na coisa, então o louvor, as palmas.
Você abençoa agora isso, abençoa o seu corpo, sua alma, o seu espírito, sua mente, o seu coração. Você abençoa agora. Se tiver alguma coisa que não está funcionando direito, sua mente está muito tribulada, abençoa. Seu coração está muito apertado, abençoa. Se tiver algum membro, algum órgão que não esteja funcionando direito, que já tem até um diagnóstico, já tem um sintoma, que algum médico fala alguma coisa, abençoa esse órgão nessa hora, porque nós cremos que aquilo que nós abençoarmos será abençoado e não pode ser revogado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o seu fogo santo da sua glória, Pai, que enche o céu, enche a minha vida, que enche esse lugar, enche a vida desse meu irmão, dessa minha irmã nessa hora, Pai. Visita no mais íntimo, Pai, onde a alma se une ao espírito, Pai, onde, meu Pai, se junta ali as juntas e as medulas, meu Pai, que está pronta para discernir os pensamentos e intenções do coração, Pai. Envolva-nos completamente diante da tua presença. Ainda na liberdade dos filhos de Deus, meu irmão. Ainda na liberdade dos filhos de Deus, em nome do Senhor Jesus. É agora a hora em que o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e só aceita que tu adore em espírito e em verdade. É oração séria. É oração séria. Para você não aceitar o mal da sua vida. Você já se abençoou. Agora é a hora de você não aceitar o mal. Você pode, chama o mal pelo nome, o mal da alma, o mal da mente, o mal da vida, o ódio, o rancor, o ressentimento, chama pelo nome, manda embora. Você pode, chegou sua vez de viver livre dessa desgraça. Em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito e não permito nenhum mal nessa vida, nessa casa, nessa família. Em nome do Senhor Jesus, diante de Deus, manado oculto que não venha a ser revelado. Atenção aos obreiros. Em nome do Senhor Jesus. Fogo santo da glória de Deus, queimando dentro e por fora. Mesmo fogo que estava lá no Monte Sinai.
tudo que é seu e sai. E não volte mais, em nome do Senhor Jesus. Com a mão levantada, na glória a Deus, diz aleluia. Diz o Senhor Jesus, Ele é meu Senhor e Salvador. O inimigo não pode mais tocar na minha vida, não pode mais tocar na minha casa, não pode mais tocar na minha família. Eu tomo posse de todas as bênçãos na nova aliança em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Senhor Jesus, manda essa. Deus vai levar para você depois dessa parte, depois dessa primeira oração. Quem é que estava sobrecarregado, se sentindo meio pesado, cansado, e depois da oração da fé, depois do louvor, pastor, eu estou melhor aqui em nome do Senhor. Quem é que vai falar assim, pastor, eu estou melhor aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, ó, praticamente 100% em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus magnífico. Alguém tem algum testemunho de agora, da semana, que nosso Senhor gostaria de contar? Alguém? Alguém gostaria de contar um testemunho? O pastor realmente estava sobrecarregado aqui. Estava com uma dor física. Estava com cansaço na alma dele. E agora passou, estou melhor. Quem gostaria aqui? Não, Jesus. Não foi muito forte, não, que você recebeu? O povo levantou a mão. Alguém quer contar? Talvez no final do curso você vai contar. Pode sentar à vontade. Pega lá volta lá no Êxodo, em nome de Jesus. É igual que o senhor fala, que São Paulo às vezes é muito tímido. O que a máscara facial aqui para orar pelo povo. Abre lá no Êxodo, capítulo 24. O pastor já não está pegando mais testemunho. Só estava o povo levantando a mão. Vai pegar o testemunho com o microfone. E aqui que tem que vir aqui no altar aí? Né? Pode ser tímido também, irmãos. É testemunho de Cristo. Aí você pode pegar um pedaço do seu testemunho, se cortar e colocar lá, tipo, uns 30 segundos lá no seu status, do WhatsApp, colocar nas redes sociais, lá naqueles grupos da família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós paramos aqui no versículo 8, né? E então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Hoje nós vimos que o sangue de Jesus, o concerto é o sangue do nosso Senhor e Salvador, que já foi derramado. Não precisamos mais derramar sangue, não precisamos mais sacrificar. Nós temos que aprender a obedecer. Como? O sangue dele, a aliança que ele fez, para nós nos aperfeiçoarmos, para chegarmos a conhecer a vontade de Deus na nossa vida. Nós vemos lá no capítulo 9, 12 e 13 da carta aos Hebreus. Versículo 9. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia uma obra de pedra de zafira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Amém, irmãos? Bom Deus, a lei era bem clara. Se um animal encostasse no Monte Sinai, se ele morresse na hora, ele deveria ser apedrejado. O ser humano era a mesma coisa, ele ia morrer, irmãos. Mas aqui os escolhidos de Deus, eles já estavam vendo algo da nova aliança, que aquela lei não era física, mas era espiritual, que eles poderiam se achegar a Deus, ver a glória de Deus, serem participantes da glória de Deus e não morrerem. Amém, meu Deus? É isso que Deus está preparando para nós, que na obediência você está sensível à direção que Deus tem dado na sua vida, e você obedecer, ser um servo fiel, você vai ser participante da glória de Deus. Esse povo todo, todos esses escolhidos do povo de Deus aqui, dos filhos de Deus, eles participaram da glória de Deus, eles viram a glória de Deus e não morreram. E como nós fazemos isso? É aquilo que nós temos citado do Salmo 27, o versículo 4, que diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Por que todo dia? Porque todo dia você vai buscar a glória de Deus.
Tem culto todo dia, se esforça para vir todo dia. O dia que não tem culto, você separa um tempo para você ir lá na sua casa. Porque na presença do Senhor você vai contemplar a formosura do Senhor. O que é contemplar a formosura? É ver a Deus, vir a Deus. Mas ver a Deus mesmo uma luz, um vulto? Não, irmãos. É ver a operação de Deus nas nossas vidas. Os milagres, as maravilhas que Ele vai fazer por nós e através de nós. Amém, irmãos? É isso. É isso que é contemplar a formosura e aprender do seu templo. Temos que aprender. O povo de Deus só é destruído de uma única maneira: a falta de entendimento da palavra, a falta de compreensão, a falta de conhecimento. Não fique sem conhecimento. Vai aprendendo que Deus ele vai te esclarecer. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 12: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levou-se Moisés e levantou-se Moisés com quem? Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. Amém? Quem estava junto com Moisés? O Josué. É nosso estudo. É aquilo que nós estamos aprendendo. Que o Deus mudou o nome de Josué. Ele chamava-se Osés, que é salvação, para Josué, que é Yeshua, que é Jesus, que é Deus salva. Amém, irmãos? Em outras palavras, Moisés ele foi junto com Yeshua. E você vai fazer alguma coisa sem Jesus? Sem Jesus, nada podeis fazer, nem tenta. Se Deus ele criou tudo do nada pela palavra, haja luz, ele usou a palavra e houve luz. Se Deus que é Deus, o Todo-Poderoso, ele criou tudo do nada pela palavra, usou a palavra, o que você vai conseguir fazer sem a palavra? Sem um entendimento, sem compreensão da palavra, muito limitados. Às vezes a pessoa quer usar a sabedoria humana para tentar salvar-se a si mesmo, para tentar salvar um casamento, para tentar salvar um negócio. Não vai dar certo. O homem não pode salvar a si mesmo. É nosso estudo. Osés, o ser humano pode salvar a si mesmo, não pode salvar nada e nem ninguém. Mas Jesus ele pode tudo. Amém, irmãos? Às vezes ali a pessoa para tentar salvar um casamento, para tentar salvar um relacionamento, tentar salvar um negócio, salvar a própria vida, a pessoa faz um acordo com Satanás. Ela tenta apimentar a vida. Ela vai lá, alguém fala umas besteiras lá, né? Que esse negócio do Covid, a pessoa fala que várias fake news que foram lançadas por aí. Não, que o álcool não mata nada, o que matava era o vinagre. Alguém ouviu falar isso aí? Do vinagre? Que tinha que beber vinagre, que tinha que não sei o que lá. Aí os cachaceiros aproveitou, já que o álcool mata o coronavírus na mão, eles falaram, vou beber que não vai pegar, vai matar, e já comer. Tudo conversa de Satanás. Tudo conversa. O casamento está destruído, a pessoa convida uma terceira pessoa para fazer parte do relacionamento. Tem gente louca que faz esse tipo de coisa, troca casal, dentro de casamento de pessoas casadas, com documento e tudo, loucura. Ou a pimenta mesmo, usando mesmo, o marido usando a esposa como uma prostituta, ou vice-versa, a esposa usando o marido como um prostituto, em coisas fora da natureza. A relacionamento casal na intimidade, né? Que o casal casado com certidão de casamento, mas natureza com natureza. O que é fora da natureza é o que o Paulo fala lá, que os homens começaram a usar as mulheres lá como se fosse outro homem, e depois se entregaram a outros homens e ficou essa bagunça que está aí fora. Tudo fora da natureza. Essa bagunça que alguém está falando que o futuro é o afetivo, que no futuro o marido da mulher será um afetivo. Pensou se o Noé tivesse pensado assim? Em vez de ele levar as esposas dele e dos 3 filhos, ele entrava na arca só o Noé, o Sem, o Cã e a Jafé, só os 4 homens. Acabou, irmãos. Acabou, a gente acaba na unidade. Em vez de ele levar um leão, uma leoa, ele levava 2 leões. Em vez de ele levar 2 tigres, um tigre, uma tigreira, ele levava 2 tigres. Levava um macaco, uma macaca, ele levava 2 macacos. Acabou,
ele obedeceu. E por esses 4 casais, 4 homens e 4 mulheres, foi refeita toda a humanidade. Hoje nós já somos em mais de 8 bilhões. E todos os animais que estão por aí, e todas as plantações que existem, foi porque ele também obedeceu, porque ele levou a semente para replantar. A obediência do homem fez a diferença. Aí você fala, meu pai, o que eu estou fazendo não faz a diferença. Faz. Faça o seu melhor possível, que faz a diferença sim. Não caia nesse engano do Satanás. Não deixe esse engano que está dentro da sua casa. Às vezes, na verdade, está entrando pela TV e você está permitindo que uma comida estragada entre na sua casa. Daqui a pouco você vai ter que pagar a conta do advogado, vai ter que pagar a conta do hospital e até a conta do cemitério, porque deixou comida estragada na sua casa, que não presta. Estão aflorando ali a identidade das crianças, tirando, falando que a criança já tem que decidir se ela quer ser menino ou menina novinha, sendo que o despertar sexual para a pessoa saber mesmo, o despertar o amor, é só quando chega a puberdade, 13, 14 anos. Então até então ela não tem como se diz, uma atração pelo sexo oposto. E aí desde pequeno já vai plantando, não, você tem que decidir. Tem certos países que já podem. Sabia que tem certos países agora que a criança já pode decidir se ela vai no banheiro de menino e menina está vendo bagunça. A menina nasceu menina, ela olha o menino, só ela não tem atração pelo menino, ela quer beliscar o menino, né? Aqui hoje tem as jovens também, agora na segunda da tarde, mas nós que já somos mais velhos, eu que já passei dos 40, eu lembro na idade da pré-escola, bola, e nos primeiros anos, em primeiro, segundo, terceiro ano, né? Até o quarto, mais ou menos, tem até professores aqui, até o quarto ano, né, da escola, ali no comecinho, até uns 10 anos de idade, os meninos ficavam com os meninos e as meninas com as meninas. O menino ficava de vontade com o menino, mas andava tudo junto. Vou jogar bola, vou jogar bola. Tinha acabado de ter educação física com futebol, daqui a pouco a gente estava lá no campo jogando bola, cheio de barro, de novo, tudo junto. E as meninas, elas até saíram de braço dado, tudo, mas sem maldade, mas hoje temos que olhar, irmãos. Aí os meninos só se aproximaram das meninas para quê? Para puxar cabelo. Né? Verdade, irmão. E eu lembro que eu lembro um desses que puxava o cabelo das meninas. As meninas saíam correndo. Aí quando as meninas pegavam a gente, enchiam. Eu lembro que tem umas meninas que eram bravas, já tinha umas unhas maiorzinhas e beliscavam a gente de fazer doer. Por quê? Porque não tinha atração ainda. Mas hoje, com essa afloração mesmo da sensualidade, essa informação maligna do inferno, que tem que descobrir, que tem que saber, que tem que decidir se gosta de homem e menino, a menina não foi despertada do amor. Jesus ele fala na palavra, não desperta o amor até que ninguém não foi despertado. Ela gosta da amiguinha, mas o menino lá não tem atração, ele não foi despertado a atração pelo menino. Ela quer ser o menino porque o menino puxou o cabelo dela. Mas, por lógica, ela pensa assim, bom, eu não gosto de menino. Mas que eu não gosto de menino, né? Não foi despertado do amor. Não foi. Então, se eu não gosto de menino, eu gosto muito da minha amiguinha. Então, eu gosto de mulher. Já começa. E essas crianças que estão sendo enganadas já estão mudando seus nomes. Não estão com nome social, olha o Satanás que está fazendo. Daqui a pouco acaba a humanidade. Esses países que têm muito acesso à informação, na verdade, está diminuindo mesmo a frutificação e a multiplicação. Tem nascido menos pessoas. Mano. O Brasil já foi o terceiro, já foi o quarto país em quantidade de pessoas. Hoje nós estamos em oitavo e nono. Está nascendo menos pessoas no Brasil, porque em outros países estão nascendo mais. Estão frutificando e estão multiplicando. Mas não é isso aí, não adianta tentar me colocar gente no mundo e não saber criar, porque tem gente que não sabe colocar no mundo, né? Criar, deixa para a avó, deixa para não sei quem, dá para doação, está amarrado no nome de Jesus. Mas irmãos, essa desgraça tem que parar. Tem que parar. Tem mulher saindo de casa, não é para ir morar com um amante homem, mas para morar com outra mulher.
Tem homem saindo de casa, abandonando a família, não é porque arrumou uma mãe, não, arrumou um rapaz. Misericórdia. Para onde vai? É fora da natureza, irmãos. Tudo engano no Satanás. Tem muita gente demoniada por aí, irmãos. Que metam palmas, é verdade. Nós amamos os homoafetivos. Tanto as moças que querem ser rapazes, como os rapazes que estão sendo enganados, que querem ser moças. Mas nós odiamos o pecado da sodomia, que é o pecado daquela pessoa que tem essa prática, da pessoa que é masculinizada, da pessoa que é efeminada, do rapaz que é efeminado, ou da moça que é masculinizada. Tudo engano. É muita oração para não cair nesse laço. E para a gente ficar também atentos. Porque se nós não adotarmos nossos familiares, o pedófilo pode adotar, o homoafetivo pode adotar, o traficante pode adotar, e o próprio Satanás pode adotar. Por isso nós temos que estar atentos aos primeiros sinais. Homem é homem. Seu filho, não é nada demais você falar, homem macho, não fala grosso e anda tudo desembolsado mesmo. É melhor você andar desembolsado, com a perna bem aberta, sabe? Com a calça solta, do que lá todo desmonhecando. E moça também, a moça é recatada, né? Não fica lá sentar com as pernas abertas, dobra as pernas, ensina as suas filhas, mas não tem que ensinar. Dá celular e deixa falar com quem quer. Irmão, do outro lado da rede social, pode ter a foto de uma criança, mas pode ser pedófilo, pode ser alguém usado pelo Satanás, e que já está até maquinando alguma coisa contra a sua família. Aí pega um demoniado, né? Com pedófilo é um demoniado. É uma pessoa que está no natural, totalmente estruturada na carne. A desgraça vai acontecer. Vai. Não acontece nada. Quando acontece um abuso, o abuso sexual não acontece nada. É maquinado. O Satanás ele vai maquinando para enganar-nos. Às vezes começa com pequenos sinais, apanhar as raposas, as pequenas raposinhas que fazem mal para a vinha que estão em flor. Não quer que a pessoa floresça no Senhor, não quer que a pessoa cresça, que dê fruto. Já está o flor, se eu arrancar a flor de qualquer árvore frutífera, ela está dando flor, se eu tirar aquela flor, vai nascer o fruto? Não, primeiro vem a flor, depois a fruta. O inimigo tem feito isso. Vamos continuar aqui, em nome do Senhor Jesus, versículo 14. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficaram convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e havia a glória, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor, do cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Irmãos, o Moisés provou dessa vez de ficar 40 dias e 40 noites ali. E o que ele comeu e bebeu supriu todas as necessidades, porque na presença de Deus, até a nossa natureza é transformada. O nosso corpo precisa de água. Se você ficar 2 dias sem beber água, seu corpo começa a definhar. Nosso corpo precisa de comida. Se você estiver muito bem nutrido, tem gente que diz, né, que o ser humano pode chegar a 30, 40 dias sem comer, desde que tenha água e esteja bem nutrido e saudável antes de ficar sem comida. Mas o corpo não foi feito para isso. Da mesma maneira que o nosso corpo físico não foi feito para ficar sem comida física, o nosso corpo espiritual não foi feito para ficar sem a palavra. Amém? Fica na palavra, busca a palavra todo dia, seja encontrado um fiel na terra, um verdadeiro adorador, que aí você vai ter acesso ao Todo-Poderoso todos os dias da sua vida. Amém? E a glória de Deus vai se manifestar na sua vida para realizar aquilo que você está precisando. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje, irmãos. Preparação para a Santa Ceia da semana que vem, irmãos. Tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém?
vamos pôr de pé. Se você tem pedido de oração, entrega aos irmãos em nome do Senhor Jesus. Isso. Entrega aos irmãos que nós vamos orar, vamos colocar ali no Santo Cordeiro. Você, nosso amigo do Facebook, obrigado por nos acompanhar até agora. Também pode deixar seu pedido de oração, pode compartilhar com seus amigos, pode deixar seus testemunhos em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, abre seu coração. Meu Deus amado, diante de Ti nós estamos, para apresentar todas essas vidas diante de Ti, meu Pai, diante do Teu altar, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Pai, Pai amado, por nome da Walter Luz, do Silvio, da Maria, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, teu nome que também tem, mas o Senhor sabe quem é, Pai amado, o Senhor sabe. Pai, você citando já o nosso seu querido familiar, aquela lista daquele caderno de oração que cada um tem no coração. Cita cada um deles, não deixa nenhum de fora. Talvez alguém que fez um mal que você parou de orar, perdoando, você perdoar, tem que perdoar. Essa mágoa vai te corroer, e você vai morrer fora da porta. Estou aqui também com o nome da José Maria, do Marcelo, da Raimundo, de família, da Adriana, do Fábio, do Rodrigo, do Rafael, Senhor Jesus, Simone que pede emprego, Senhor Jesus, para que ela não seja despedida por toda a vida financeira de Alexandre. Nós queremos em nome do Senhor Jesus, da Iraci. Então aqui também, meu Pai, a Nelita, o Bruno, o Marcelo, o Luiz Miguel, a Luana, a Fernanda, o João Pedro, a Aldo, a Daniela, a Juliana, o Nazaré, o José Adriano, o Lourenço, a Iris, a Iraci, Senhor Jesus, a Cristiane que está com dor no joelho, visita ela, só tem o nome da Sueli, minha vizinha, da nossa irmã, o Gustavo, o Luciano, e também, meu Pai, estamos passando por essa loucura, essa falta de juízo, que eu tenho com eles acham que é normal ter um relacionamento homem com homem. Ouça aqui com José Tiago, Senhor Jesus, Marcos Vinícius, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, nós apresentamos cada um desses nomes antigos, visita os alcances, e cada nome está sendo apresentado no coração de cada irmão. Agora você pode, cita o nome do seu marido, cita o nome dos seus filhos, diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para toda a família do céu na terra, eu dobro meu joelho, meu Pai, para apresentar essas vidas, para mergulhar esses homens no sangue do Cordeiro. O Moisés tinha uma bacia, lá no altar do sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus, ele pegava a metade daquele sangue e as
que o Senhor fez grandes sinais e maravilhas em cada uma dessas vidas, em cada um que eles estão representando, que aquilo que nós ligamos aqui na terra seja ligado lá no céu, e o que for ligado no céu está ligado em qualquer lugar da terra, porque o céu acima da terra é um ambiente igual ao céu, meu irmão. É um ambiente igual ao céu, meu irmão. Glória a Deus, igreja. Diz aleluia, 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 aleluia. Você pode combater nessa fogueira. Você pode ser participante dentro da família real, da família de Deus. Você pode olhar para a evidência, mas chamar a existência as coisas que não existem como já se existisse, para fazer a diferença na tua vida, na tua casa, para fazer a diferença naquele que crê, aquele que não crê, aquele que serve, aquele que não serve. Você pode alegria o teu coração que Jesus ele te gerado. Ele fez uma obra linda na sua vida hoje. Ele começou uma obra maravilhosa na tua vida. O que ele tem preparado, o homem não viu, não subiu ao coração do homem. O pensamento não tem capacidade de pensar, mas nós veremos a tua glória. Aquele que como separado viu a glória de Deus, e nós também, em tudo nós vemos a tua glória, em tudo te damos graças e glória, em tudo nós agradecemos o todo nós serviremos. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Declare o seu amor a Jesus, meu irmão. Quantas vezes você falou para Jesus, gosto que você o ama, que você o adora, e essa semana, e esse mês, e esse ano, oh Senhor Jesus, como pode nós sempre que te amamos e nos procuramos com dignidade, mas nós temos aprendido a te amar e a buscar, conhecer os teus mandamentos e praticar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Preparando bênçãos infinitas para o teu povo, para resolver os problemas, para tirar tudo que não presta, para trazer soluções para as nossas vidas. A mão levantada, repita comigo, meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Amém. E graças a Deus. O Senhor te abençoe. Aleluia, Deus. Tome conta dessa vitória. Eu creio. Todos que oraram conosco com fé tomaram posse da bênção. Deus começou uma obra linda e maravilhosa, tanto na sua vida, como na sua casa, na sua família, no seu casamento e para a eternidade, para a glória de Deus. Amém? E a glória de Deus, quando você está aqui na terra, Ele vai se assinar, vai continuar no céu. É isso que Deus está preparando. Onde primeiro é o sinal físico, que o homem não poderia nem tocar nele. Mas ali alguns subiram, viram a glória de Deus, comeram e beberam e não aconteceu nada. E é isso que Deus tem preparado muito mais para cada um de nós, que agora é o Monte Sião, a nova Jerusalém celestial. Em nome do Senhor Jesus. O céu é real, mas o inferno é real também. O inferno é real para aquele que não aceita uma palavra dessa, que não aceita Jesus como Salvador, que não aceita mesmo aquilo que Deus ele tem dado de ensinamentos em nome do Senhor Jesus. Mas começa por você, praticando aquilo que você conhece, e pode ter certeza, será salvo tu e toda a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Meus amigos do Facebook, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Esse é o pedido de oração, seu testemunho, pode compartilhar com todos os seus amigos, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos encerrando essa transmissão, e com o Senhor Jesus aquela linha.